E aí, gurizada? Nesse vídeo aqui eu quero tentar responder uma questão muito recorrente que tem aparecido nos comentários dos vídeos aqui no canal, que é se a Virago 250 é uma boa primeira moto, se vale a pena ter uma como primeira moto. Já adianto a vocês que sim, ela pode ser uma excelente primeira moto. Algumas informações que eu vou trazer aqui para o vídeo já apareceram de forma esporádica ao longo dos vídeos que eu já postei por aqui no canal. E antes de falar um pouco mais sobre a justificativa da minha opinião, da minha resposta, eu quero fazer um convite para ti que ainda não é inscrito aqui no canal a te inscrever. É a forma que eu tenho de chegar até vocês, senão o YouTube não vai recomendar o vídeo na home. E a todos vocês também que avaliem o vídeo, para mim ter um feedback do que vocês estão achando. Tranquilo? Dito isso, vamos continuar então sobre o assunto principal do vídeo. Sim, a Virago pode ser uma excelente primeira moto, mas ela também pode ser uma péssima primeira moto. E o porquê disso? Tudo vai depender da tua necessidade. Tudo vai depender do que tu espera da moto. Então, se tu está procurando uma moto que seja eficiente em vários cenários, tanto em vias urbanas quanto em rodovias, que dê para viajar, que dê para andar dentro da cidade, para usar no dia a dia, para ir e voltar do trabalho, da faculdade, que aguente bem o tranco da estrada, que tenha uma manutenção relativamente barata, que seja econômica e que seja extremamente confortável para pilotar, a Virago vai ser excelente para ti, ela vai ser perfeita. Agora, de repente, se tu busca uma moto que tenha muito torque, que tenha uma alta capacidade de velocidade, mesmo com muito peso em cima, ou até mesmo uma que possua uma excelente aerodinâmica, que consiga colocar 200 por hora numa reta, definitivamente essas não são características da Virago. Se tu nunca pegou outra moto além da moto da autoescola para dirigir, tu deve estar te perguntando assim, pô, mas será que eu não vou ter certa dificuldade pela moto ser custom, ter alguma diferença ali nos comandos, na posição da pilotagem e tal? Olha, eu acredito que tu vai sentir sim uma diferença, não vou mentir para vocês, porque afinal de contas, se a moto obviamente estiver com as características originais do guidão e o comando ali, o câmbio no lugar certo original, não o câmbio avançado, né? Ela tem uma posição diferenciada assim, se a gente comparar com essas motos que são disponibilizadas pra gente treinar na autoescola, né? Ou também, se tu vem de uma Titan, uma CG, uma Phaser, motos mais esportivas assim, a posição ela é diferenciada, o teu dorso ele não fica tão inclinado para frente, a tua perna ela não fica tão no centro da moto, né? No caso da Virago, a perna fica um pouco mais esticada, levemente, né? No ângulo ali aproximadamente do ângulo dos 90 graus, porque o comando ele é um pouco mais avançado na moto, né? E o guidão também tem uma diferença, o teu braço não fica tão baixo, ele fica um pouco mais alto. Então sim, vocês vão sentir uma certa diferença, mas eu acho que é uma adaptação que acontece rápido, sem grandes dificuldades, tá? E aí obviamente que se tu tá começando a te familiarizar com a moto, tu vai andar de forma mais ponderada, né? Tu vai dar aquela segurada básica, não vai acelerar tanto, vai andar mais na manha, por dentro da cidade, em lugares tranquilos que tu já conhece, para facilitar todo esse processo. Eu já ouvi a opinião de pessoas que disseram que é mais fácil tu ir para uma moto custom se tu não andou em outros estilos de motos antes, tu aprender a andar de moto já numa moto custom. Eu acho que faz bastante sentido essa teoria. Não foi o meu caso, eu tenho habilitação de moto desde 2015 e eu fui adquirir a minha primeira moto, que foi a Virago, em 2020 só. Só que nesses 5 anos anteriores eu andava em outras motos, só que não eram minhas, né? Em motos pequenas assim, como Titan, como CG. Então eu tive que ter essa adaptação, só que pra mim foi de forma bem natural, assim, bem tranquila. E só que para cada pessoa isso pode ocorrer de uma maneira diferente, né?
Pode ser que para outras pessoas seja um pouquinho mais trabalhoso ou até mais fácil do que foi para mim. Então eu acho que vai muito de pessoa para pessoa, mas em média eu acho que isso não deve ser uma dificuldade não, afinal de contas, como eu já falei para vocês, a diferença de peso, das dimensões da moto não é tão exagerada assim, se a gente comparar com motos como as quais são disponibilizadas na autoescola, por exemplo. Então, tudo aqui vai passar pela necessidade que tu tem e pela tua expectativa. Dito isso, a gente pode se especificar mais a falar sobre a Virago 250 em si e em alguns fatores que podem determinar se a tua moto ela vai ser boa, se tu vai ficar satisfeito com ela ou não. Um desses fatores é que tu esteja ciente de que a Virago é uma moto que atualmente no mercado brasileiro tem um valor de venda elevado. Isso se justifica também porque ela parou de ser fabricada no ano de 2002. Além disso, ela é uma moto custom, então normalmente os proprietários mexem bastante no visual dela, fazem diversas modificações, como vocês já devem saber. Então, mesmo que na minha opinião seja errado, essas pessoas sempre procuram recuperar parte da customização que fizeram no valor de venda da moto quando vão vendê-la. E esse fato acaba tornando as motos que estão com visual mais original mais caras. Percebam aí que eu acabei esquecendo o pisca ligado, ou melhor, esqueci de desligar ele, né, depois que eu fiz a curva. E na verdade o que aconteceu é que o sol me cegou e eu fiquei mais preocupado em enxergar o que estava na minha frente do que em outra coisa, né? E mano, é horrível, eu sempre recomendo vocês aí, sempre que possível, levarem um óculos de sol se o capacete de vocês não tem uma viseira escura. Os carros que estavam atrás de mim ou na frente devem ter ficado pensando: ih, olha lá o otário, esqueceu o pisca ligado. Mas acontece, né? A escassez de oferta de venda da moto no mercado brasileiro em algumas regiões também pode influenciar isso. Só para exemplificar para vocês, na época que eu estava pesquisando, procurando moto para mim comprar, que foi ali pelo segundo semestre de 2019, eu não encontrava uma moto que tivesse as características originais que eu procurava aqui pelo Rio Grande do Sul. Eu até conversei com vários vendedores que postaram suas motos no site de venda no estado de Santa Catarina. Eu cogitei ir até Florianópolis para buscar uma delas, mas acabei tendo que fazer uma viagem de 500 quilômetros até a cidade de Santiago, porque as motos que estavam sendo ofertadas na minha redondeza estavam bem judiadas e eu não queria uma moto que eu tivesse que ficar mexendo logo de cara. Eu lembro também que as motos à venda mais no centro do país, na região de São Paulo, Rio de Janeiro, estavam bem mais baratas do que na minha região. Eram anunciadas pela média de 9 mil, mais ou menos, sendo que por aqui eu só encontrava Virago em torno dos 11 ou 12 mil reais. Então, pra ti que tá procurando aí uma Viraguinho 250 para comprar, dá uma olhada nisso também. A respeito de manutenção, acredito eu que não tenha tantas observações a serem feitas. A Virago é uma moto de mão de obra relativamente simples e em conta também financeiramente falando. Apesar de ter um motor mais complexo para se retificar, por ser um motor em V, 2 cilindros em V, né? Vai te dar um custo a mais com certeza, mas esse custo não vai ser como o de retificar o motor de uma Harley Davidson, por exemplo. Obviamente que dependendo do mecânico que tu levar para fazer esse tipo de serviço, né? Outra observação que eu acho importante citar no vídeo é que não é uma moto cheia de tecnologias e por isso ela até não tem alguns recursos que podem acabar fazendo a diferença para um iniciante na moto, como por exemplo o marcador de combustível. Não tem, tu tem que sempre deduzir e calcular ali, ter em mente a autonomia que a tua moto está fazendo e o quanto tu precisa rodar para sempre ter combustível no tanque.
A partida dela é somente elétrica, então não tem aquele pedalzinho ali do lado direito para te fazer manualmente. Então se tu tem alguma pane elétrica, tu vai ficar empenhado, tu vai ter que dar um jeito de fazer a moto pegar. O painel dela é um painel analógico, não é digital. Então, apesar de ser muito estilosa, não é uma moto aí que vai te oferecer 1000 tecnologias. Se comparada a motos de uso urbano como Titan, CG, Factor, Phaser, a Virago é uma moto mais pesada. Eu achei importante ressaltar esse tipo de detalhe, porque dependendo do teu tipo físico, se tu é um cara mais franzino, de repente isso pode fazer diferença. Não no andar ou não, porque andar tu vai na moto tranquilamente, mas de repente em alguma manobra ali que tu tenha que fazer com uma maior destreza, maior rapidez, de repente por ela ser um pouquinho mais pesada pode complicar um pouquinho mais a vida. O que eu quero deixar muito explícito é que é uma moto muito ágil, é uma moto fácil de se controlar, mas não é uma das mais leves, tá? Porém, mesmo assim, pra ti que é um cara mais franzino, mais baixo, ou para as mulheres que são pilotas, de repente tem um pouco menos de força, é tranquilo também para o dia a dia, para viajar sem maiores problemas, tá? E outra coisa que eu acho que pode ser definitiva na hora da tua satisfação como um possível dono de Virago é o estado em que tu vai encontrar a moto. Tenha muito cuidado na hora de fazer uma negociação, tá? Tem diversos aspectos a serem analisados numa moto, principalmente uma motocicleta que é um pouco mais antiga, assim como a Virago que já tem anos aí de idade, tá? Em média, as Viragos que vocês vão encontrar aí vão estar na média etária, digamos assim, dos 20 anos ou mais. Então, tem vários aspectos aí que a gente deve olhar e ter muita atenção na hora de avaliar uma moto para fazer um possível negócio. Eu já fiz um vídeo falando sobre alguns desses aspectos aqui no canal, vou deixar no card aí para vocês, mas não são só aqueles aspectos que eu cito no vídeo que são importantes, tá? Tem outros, eu citei alguns que normalmente as pessoas esquecem de olhar e alguns que são interessantes observar no caso específico da Virago. Para quem me acompanha, provavelmente se deparou aqui com algumas informações que eu já levantei aqui no canal, tá? Não estranhem isso. Esse vídeo aqui é para atender principalmente a essa demanda alta dessas perguntas, né? Se a Virago é interessante para ser uma primeira moto. Então, como vieram muitas, eu senti a necessidade de fazer esses esclarecimentos aqui em vídeo, porque eu achei que eu conseguiria ser mais preciso para responder vocês. A Virago não é uma moto que possui grandes problemas crônicos de mecânica, tem a questão das engrenagens da bomba de óleo, que é bem famoso aí entre a comunidade, entre as pessoas que pesquisam sobre a Virago, mas que se a gente tiver uma boa atenção sobre essas peças, se a gente revisar direitinho, fazer a substituição, elas não me incomodam em nada, é só ter mesmo um certo cuidado, né? Porque elas podem apresentar ali algum tipo de desgaste e elas não podem parar de funcionar de jeito nenhum. De elétrica ela não tem grandes observações a serem feitas. E é isso, como eu já falei, eu recomendo demais a Virago para quem gosta do estilo custom e quer iniciar, quer ter uma primeira moto. A Virago ela é excelente, ela vai te oferecer muito conforto, ela vai te oferecer potência na estrada para viajar, ela vai te oferecer versatilidade e agilidade no dia a dia na cidade, é econômica, tem uma boa manutenção. E para ti que está prestes a fazer um negócio e adquirir uma Virago, eu te desejo muito boa sorte, que tu tenha bastante atenção na hora da negociação e te desejo bons ventos aí, que tu seja muito feliz com a tua moto. Se tu curtiu o conteúdo, não esquece de avaliar para mim, é muito importante, se inscrever no canal e até uma próxima.